Boa noite a todos, então. Desejo que cada um de vocês aqueçam o coração nesse mês de aniversário da casa, rogando a espiritualidade amiga aí que abrace cada um, né, nessa fortaleza que é o nosso trabalho em nome de Jesus, e também os trabalhadores desencarnados, que fazem parte dessa nossa jornada muito maior do que o que a gente pensa e espera, e que faz todo um sentido aí para o nosso trabalho, dando força, foco e fé a cada um de nós, né? Como a Kelly falou aí, nós estamos trazendo reflexões sobre o trabalho e a nossa ação no trabalho através dos livros de Joana de Ângeles, Convites da Vida, Leis Morais da Vida, o livro Momentos de Meditação, o livro Vida, Desafios e Soluções, o livro dos Espíritos e uma passagem de João do versículo 6, do capítulo 6, versículo 27. E aí, vocês vão me perdoar, mas vou ficar lendo na lateral, porque eu ia projetar aqui, mas eu não vejo o rostinho de vocês, né? E esse calor humano que a gente recebe pelo olhar, a gente sempre agradece muito a Deus. João vai falar, nesse capítulo 6, sobre a passagem de Jesus na Terra, em que Jesus vai ali para o Mar da Galileia, e aí a multidão seguia e ficava muito tempo ali trabalhando atrás de Jesus, e aí Jesus pergunta, os discípulos vêm e perguntam a Jesus, falando que a multidão deveria estar com fome. É onde acontece ali a multiplicação dos pães e dos peixes, e aí João vai dizer que recolheram, então, 12 cestos de pedaços de pães que sobraram ali naquele lugar, naquela multiplicação dos pães ali. Depois ele vai chamar a atenção, também nesse capítulo 6, quando Jesus fica no monte e eles vão para alto mar e Jesus vem andando sobre as águas e encontram com eles, e aí eles temem ali a Jesus. Jesus fala, não temais, sou eu, né? E chama a atenção deles ali. E aí, no dia seguinte, que Jesus já estava do outro lado, as pessoas que o seguiam ali falaram, como é que você veio parar aqui, né? Como é que chegou até aqui, Jesus, né, mestre? E aí ele fala que, na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes nas minhas atitudes, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Então, ele demonstra ali naquele momento em que as pessoas estavam procurando, mas pela questão do estômago realmente, do que o trabalho na ação que provoca esse acolhimento dos ensinamentos de Jesus e a prática no nosso dia a dia. Aí ele fala, esse versículo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, trabalhar pelo pão da vida que eu dou, né? E ali também ele fala, quem beber do meu sangue, quem comer da minha carne, ele vai trabalhar nesse capítulo, João, esses ensinamentos de Jesus. E Jesus também adverte que nem Moisés trouxe o pão do céu que Jesus tinha trazido através desses ensinamentos. E aí a multidão fala para ele, então, Senhor, dá-nos desse pão, né? Quando ele fala ali, eu sou o pão da vida. Então, Jesus traz para a gente esse aprendizado de que esse pão que nós buscamos é o pão da vida eterna, é o pão através do nosso trabalho, da nossa atitude que vai buscar ali o conhecimento.
Daí nós vamos para o Livro dos Espíritos, quando a gente fala do trabalho em questão, porque o trabalho em si, muitos de nós, culturalmente falando, temos ainda aquela visão dos senhores feudais de antigamente, quando a gente trabalhar significa algo ligado à escravidão, algo ligado somente à plebe, né? Aos donos de fazendas, aos senhores de engenho, esses ficavam ali só na administração dos seus negócios e conversando ali, filosofando. Então, o trabalho era tido como um castigo. E quando Jesus traz, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho, né? Eu trabalho até hoje, meu pai trabalha também. Esse incessante trabalho dos espíritos, Allan Kardec vai perguntar se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, na pergunta 674. E aí os espíritos vão nos fazer sucintamente, mas assim, né, mostrando claramente também que o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, uma necessidade. Ou seja, é necessário que a gente trabalhe para o nosso próprio aprimoramento espiritual. Joana de Anjos vai falar isso mais para frente também. Só que eles colocam, os espíritos dão continuidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Aí eu comecei a analisar, né? Quando a gente olha, a gente tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar condomínio, pagar a internet, pagar o computador que a gente está usando para falar com vocês, né? Essa tecnologia. Então, assim, indiferentemente do nosso querer ou não, a gente acaba sendo engolido por essas questões de necessidades e de prazeres. E a Joana de Ângeles traz muito, na sua série psicológica, que a gente trabalhe justamente essa questão do que é necessidade e do que excede, às vezes, nesse prazer. Porque é nisso que a gente se perde, nesse trabalho incessante que a gente quer ter sempre mais, 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 e a gente, às vezes, não preza e não percebe a necessidade de parar um pouco, de trabalhar a meditação. É claro que ela não vai pregar, ela vai falar das meditações orientais e as ocidentais, mas ela vai dizer que, às vezes, só o parar, raciocinar sobre uma frase, ou parar ali e pensar, fazer contato consigo mesmo, a gente já vai estar trabalhando esse aprimoramento espiritual e a nossa própria necessidade de dá um tempo desse turbilhão de informações e de coisas que passam para nós o tempo inteiro. Então, é importante a gente perceber que, quando eu aumento uma necessidade, ou quando eu quero um prazer a mais, o que de fato isso está acrescentando para a minha orientação espiritual? O que de fato isso está trazendo para o nosso crescimento, né? E os espíritos alertam aí. Na 675, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais. Achei ótimo isso aqui, porque também é outra questão que nós temos na nossa cultura, do estilo assim. Você trabalha? Ah, não, sou só dona de casa. Só dona de casa, de fato? E o que a gente oferece de carinho por aquele lugar? E a gente limpando, né, o quintal ali, a gente lavando uma cozinha, preparando uma comida. Será que isso não é um trabalho, né? E os espíritos falaram assim para Kardec: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que importante isso para nós na nossa esfera espírita. Todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Então, às vezes, a gente fala assim: eu vou abrir a palestra da quinta-feira, mas é na internet, né? É uma coisa tão boba. É trabalho útil.
porque quando a gente se prepara para estar numa tarefa, quando a gente se prepara para estar num trabalho em nome de Jesus, seja ele aonde for, nós estaremos vinculados a esta ocupação útil que traz para nós. E aí, Joana de Anjos vai chamar a atenção para a gente no texto da questão da gente tomar cuidado com o ócio. Uma coisa é a gente estar, por exemplo, em casa, não podendo, como na pandemia, não podíamos ter muitas ações lá fora, pelo fato de que a gente poderia não só nos contaminar, mas também contaminar parentes, pais, né, idosos que estivessem ao nosso redor. Então, a gente trabalharia ali para a espiritualidade, mesmo que fosse, por exemplo, como nós estamos hoje, através das câmeras. Mas a gente levando essa palavra como consolo, como luz. Então, um simples ato que parece para nós tão simples, de lavar um copo na cozinha ou de abrir uma palestra pública, é um trabalho em nome de Jesus. Depende daquilo que eu estou colocando, da energia, do pensamento que eu coloco, porque o pensamento, a gente sabe, os espíritos já falaram, é a ação, e essa ação nossa ela é muito importante, porque às vezes a gente está dentro do trabalho e a gente não percebe a importância daquele trabalho. Então, a gente vai trabalhar com essa questão. Por menor que seja aquilo que eu estou fazendo, se é de coração, é uma ocupação útil, é um trabalho. Então, eu preparo um macarrãozinho simples para minha mãe, que ela precisa de uma sopinha. Se eu coloco ali amor, é trabalho útil. Se eu vou ali fora no jardim, tirar as graminhas que estão, as ervas daninhas que estão ali, pegando o meu jardim e matando as minhas plantas, eu estarei fazendo um trabalho útil, né? E aí, para elevar um pouco para nós esse pensamento do trabalho a esferas maiores, Kardec vai perguntar na 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? E os espíritos vão dizer, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. Olha que importante eles trazem para nós. À medida que nós vamos evoluindo, as nossas necessidades passarão a ser outras e também a necessidade de envolvimento de trabalho é diferente. Aí a gente lembra, né, um exemplo que a gente sempre usa, André Luiz, que ele chega na espiritualidade envolvido ali com as coisas, ele imagina e fala assim, poxa, eu vou querer trabalhar. Espera aí, André Luiz, né? Espera aí, que aqui você não vai ser o que você precisa, você começa de baixo, mas tarefa tem para toda aquela pessoa que queira trabalhar. E aí a gente vê um dia que a gente começa, por exemplo, fica um dia em casa sem fazer nada, 2 sem fazer nada. Às vezes, no primeiro dia, a gente já está nessa sensação de suplício, naquela sofreguidão, naquela ansiedade, porque a gente fala assim, gente, não tenho nada para fazer. E aí os espíritos nos falam, se a gente pega um livro, se a gente pega um trabalho, se a gente vai montar uma coisa, se a gente vai olhar para aquele estudo que a gente vai fazer, ou porque a gente, né, vai, se a gente se envolve no almoço ali com amor, com carinho, é trabalho útil. Tira a gente daquela sensação de inutilidade que Joana de Anjos fala, que é um buraco enorme aberto para que a depressão entre, para que a ansiedade tome conta, para que um transtorno mental se instale. Aí, em cima dessas colocações, a gente vai falar que, lembrando que, para os espíritos, toda ação é pensamento exteriorizado, porque quando eu penso, eu formo, né, através do fluido cósmico ali,
uma vinculação de energia naquilo que eu esteja fazendo. Então, vamos dar o exemplo de novo da cozinha. Num dos determinados livros de André Luiz, ele vai comentar que a comida parecia mais uma larva ali, de tanto que as pessoas brigavam envolvidas naquela situação familiar que estavam vivendo, esquecendo-se do todo, né? Do quanto que a gente deve manter-se em atitude meditativa durante o horário de almoço, o quanto que a gente põe de energia também naquilo que a gente está fazendo. É diferente, né? Às vezes a gente faz um trabalho brigando, achando ruim, quanto que fica improdutivo. E às vezes a gente faz um trabalho com amor, com carinho, com caridade, quanto que a gente sai renovado naquilo ali. Então a gente entra um pouco nessa sintonia através da nossa ação. E aí, no livro Convites da Vida, Joana de Ângeles, no capítulo 57, vai falar, cujo título é Convite ao Trabalho, ela vai dizer que a gente tem ouvido muito, né, em todos os setores da vida, inclusive nas casas espíritas, que é assim, na hora do desespero exclamas, é demais. Acoimado pelo sofrimento, descarregas, não suporto mais. Vitimado pela incompreensão, gritas, ninguém me compreende. Dominado pelo cansaço, proferes, irei parar por aqui. No açodar do desânimo, afirmas, faltam-me forças. Malsinado pela ingratidão, desabafas, nunca mais. Ante as injunções da época, explicas, não serei eu a sacrificar-me. E aí ela diz assim, que há outras expressões constantes que a gente percebe no falar das pessoas, na colocação dela aqui, com momentos infelizes que, não raro, acometem a nós espíritos e espíritas cristãos, né? Os cristãos e espíritas, porque aí envolve também, pelo que ela coloca no texto, outros segmentos religiosos, que não raro, ao invés da gente trabalhar esses insucessos como aprendizado, a gente entra no caminho da reclamação e esquece de valorizar, porque a gente vai se desalinhando interiormente e vai desalinhando também os companheiros da tarefa. Então, eu começo aqui e falo assim, gente, mas palestra online já passou quase 5 anos da pandemia. Aí, olha a sutileza do meu pensamento influenciando o outro companheiro, e ela chama atenção. Em qualquer atividade evolutiva que a gente se encontra, a gente tem que se empenhar, independente se é uma tarefa pequena ou não. E quando a gente dá chance para essas reclamações, para essa falta de ânimo com o trabalho, a gente vai precisar perceber que a gente vai estar também influenciando o outro. Se a gente leva para a nossa casa assim, olha, lá na Casa Espírita, por exemplo, tem o trabalho de higiene mental. São 10 encontros de textos da Joana de Ângeles. Às vezes a gente começa com 20 pessoas, termina com 8. E aí as pessoas dizem, mas vale a pena? Que pena, porque começou 20, ficam 8. Tá, mas quando a gente olha que a Joana de Ângeles traz para a gente toda uma mudança comportamental e mental, nem todo mundo dá conta. Mas aqueles 8 que ficaram não é motivo de alegria? Porque Jesus falou, se tiver uma ovelha perdida, eu vou lá e vou buscar. A gente está com 8 ali buscando e a gente reclama dos 12 que pararam de vir, né? Então, a gente tem que perceber que a gente não pode cair nessas armadilhas sutis que a gente se permite. E aí ela vai dizer que é mister que a gente repare essa situação, clarificando-nos no Evangelho de Jesus. E aí ela fala, consubstanciá-lo, né, materializar Jesus para nós, nos atos diários é tarefa inevitável e inadiável, que a gente não vai poder postergar.
Porque quando a gente posterga, a gente deixa de se renovar dentro desse trabalho que ela traz para nós, que é processo edificante, porque no exercício do trabalho, lembrando que qualquer trabalho é útil, qualquer coisa que fazemos seja útil é trabalho, a gente vai se elevando e elevando com eles a nossa atitude. Então, se eu me preparo para um estudo e os meus filhos veem, meu esposo vê, a família vê, olha, a Lília está dedicada ali a um estudo da Bíblia, está pegando o Evangelho, está olhando, ou então se a gente persiste no Evangelho no lar, quantas vezes a gente serve de modelo para aquelas pessoas. E aí eles começam a perceber, as pessoas que nos rodeiam, que a gente está ali dentro daquele trabalho, totalmente envolvido e trazendo coisas boas para o trabalho. Então, ela fala assim: seja quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalhe. Simplesmente trabalhe. Eu posso ser pobre, posso ser rica, posso ser milionária, posso ser arquibiliardária, mas o que eu estou fazendo para mim e para o outro? E no livro Vida, Desafios e Soluções, ela vai dizer que trabalho é fonte geradora de recursos externos, porquanto internamente aprimora o sentido da vida. Olha, o que eu trabalho, se eu for olhar para o trabalho profissional, ele vai me trazer o recurso externo que eu necessito para ter minhas coisas, o meu conforto, o que foi falado lá, né? A minha necessidade ou o meu conforto, algo para o meu prazer, mas se eu olho para aquilo como um sentido de vida, eu vou me aprimorando quanto pessoa. Aí a gente começa a entender aquele chefe que é intransigente, aquele chefe que é enjoado, aquela pessoa que a gente precisa, que às vezes a gente tenta ajudar, mas que nos esfaqueia pelas costas. A gente vai olhar tudo isso como um aprendizado e vamos, então, continuar o nosso trabalho. Aí ela vai falar também sobre o ócio, né? Sob o pretexto algum, te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade, que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Então, a gente vai brigar, vai reclamar, vai fazer, vai acontecer, e todo mundo vai reparar. Mas se a gente colocar o nosso trabalho em ação, a gente vai dar um exemplo muito maior. A gente vai seguir fazendo aquilo que de melhor é para nós. Então, a eficiência é muito maior, né? As palavras de Jesus, se a gente analisar, muitas vezes a gente olha uma parábola, a gente olha uma passagem, olha ela outra vez, tenta ler de novo e a gente às vezes não percebe a profundidade daquilo que Jesus falou. Mas as ações de Jesus todas nós lembramos. Aquele trabalho de acolhimento ao cego, trabalho de acolhimento ao paralítico, aos leprosos, às pessoas doentes, a doação de energia para a hemorroísta, tudo isso a gente vai lembrar. A gente vai lembrar do momento em que Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, busca Jesus. A gente vai lembrar do centurião que, por causa do servo, buscou Jesus. Olha, tudo ação, né? Ainda que escondida ali, que quietinha, essas ações ficaram marcadas muito mais do que as parábolas, às vezes, de Jesus, que às vezes a gente ainda não consegue entender. Né? Uma pessoa que não é dada ao estudo, ou que ouve aqui e acolá, ela vai ouvir uma interpretação aqui, uma ali, uma lá, mas ela mesma, às vezes, não vai formar uma opinião sobre aquilo.
mas o acolhimento que Jesus dava, ele falou pela eficiência das suas ações. E isso é importante para a gente ver. Joana de Ângeles continua: trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Olha, o trabalho é mensagem de vida, colocada na nossa direção para que a gente construa essa felicidade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sexta-feira em que eu fico em casa chorando porque lá fora está frio, ou então fico com o horário vazio, não aproveito isso para algo de útil, e aí lembrando que é útil também quando a gente para descansar a mente, quando a gente para quietar o pensamento, a nossa sintonia, elevar a nossa sintonia, a gente também vai estar propiciando momentos de refrigério para que a gente possa crescer. Mas quando essas horas vão se multiplicando de horários vazios, a gente vai estar vulnerável ao mal, porque é ali naquela sutileza que espíritos que vão se conectando com a gente, usa a gente para que a gente possa ser instrumento do trabalho que eles querem que não vá para frente, né? Então, ela vai dizer, na bênção do trabalho, no capítulo 7, os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem indiferença. Então, eu nunca tenho tempo. Ah, Kelly, me desculpa, olha, quinta-feira, não, desculpa, quinta-feira já é véspera da sexta, não quero trabalho, não. Sexta é véspera de sábado, não inventa moda, não. E vamos ficando naquele ócio ali, esquecendo de que, se a gente produzir, muito mais a gente estaria ajudando. E ela fala, o momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento e nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Olha que coisa bacana. Na ociosidade cresce e surge o mal. Mesmo o trabalho, o sofrimento e a luta áspera que às vezes a gente tem, não é tão perigoso para nós quanto o ócio. Olha como que é importante essa frase que ela usa nesse A Bênção do Trabalho, capítulo 7. Se eu sou um cristão decidido, eu tenho que olhar o ócio, os momentos de vazio, os momentos em que eu deixo, porque ali maledicência, intriga, vaidade, presunção, calúnia, boato, tudo que a gente imaginar, medo, desrespeito, descrédito, falta de... E aí vai, pensamentos deprimidos, ali nascem nessas horas vazias. Olha o quanto que é importante para nós a gente perceber essa colocação dela. E aí, voltando então para o pensamento de Joana, o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, cujo exercício o homem se eleva, elevando com ele a humanidade. Então, olha, ação, trabalho, exemplo, né? É algo que a gente faz, que está sempre ali conosco. E ela fala, de novo, seja quais forem as suas possibilidades, trabalha. Aí a gente lembra, na casa espírita tinha uma senhorinha idosa, ela chamava Dona Inês. A Dona Inês, ela trabalhou até o último dia de vida dela na reunião mediúnica. Ela foi para a reunião mediúnica na terça, na quarta ela desencarnou. Aí eu me lembro, isso foi para mim muito marcante, que eu estava novinha ainda na doutrina, era 97, por aí, 2000 no máximo, por volta disso. Aí eu falava assim, quero ser igual ela, né? Que a gente entra empolgado no trabalho, a gente não sabe das diferenças
de opinião, das crises que as casas vão passar, das influências que nós vamos sofrer, né? Eu ficava, quero ser igual ela. Aí ela recitava um poema lindo, acho que é Psicografia de Chico, sobre a mãe. Eu falava, e olha que cabecinha boa, né? E ela trabalhou incessantemente. Então, assim, eu imagino que ela tenha tido passagem direta, dormiu aqui, acordou lá e falou, vamos continuar trabalhando, justamente por essa disposição que ela colocava no trabalho. Subia lá a escada da Casa Espírita, não tinha elevador, nem projeto para isso, né? Mas ela subia a escadaria da Casa Espírita, ia para as salas de cima para poder trabalhar na sua mediúnica, né? Com aquele amor, com aquele carinho, e sempre com um sorriso no rosto, nunca perdeu-se das coisas. Joana de Anjos vai chamar atenção para a gente também que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Ou seja, eu vou trabalhando e vou me aprimorando e corrigindo, e vou me esforçando, e vou pegando ali com vontade, e vou fazendo o meu processo de transformação. Olha quanto é importante. E aí a gente tem que pensar também nessa questão do trabalho, da caridade maior que a gente deve ter, que é com a gente mesmo. Não é a caridade do egoísmo, né? Que trabalha, que é primeiro eu, tudo eu, como eu. Mas é também a gente ter a caridade de saber separar e não ir para o outro extremo, porque às vezes na nossa necessidade, na nossa ânsia de auxiliar no movimento espírita, de auxiliar na casa espírita, de auxiliar, de trabalhar para ganhar dinheiro, a gente vai trabalhando, 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 atropelando, atropelando, e aí a gente vira uma... a gente tem um burnout, a gente não dá conta e acaba largando. Às vezes é importante a gente estar focado em uma função, focado em um trabalho, mas fazendo aquilo ali da melhor forma que é possível para a gente, é mais respeitoso conosco também, porque o horário de muito trabalho também acaba adoecendo o espírito. É um equilíbrio de forças que vão levando a gente aí. Aí a gente lembrou de um conto que eu tentei, juro para vocês, assim, tentei muito achar qual livro. É o capítulo 1 de algum livro da Joana de Ângeles, mas eu já li na internet como sendo Jesus e os discípulos. Mas o que conta é que um mestre caminhava com seus discípulos, e aí eles iam caminhando e passaram por um homem com a sua carroça atolada. Aí o homem estava lá em prece, orando, 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 pedindo a Deus ali, paradinho lá pedindo a Deus, o mestre passou com os discípulos e foi embora. Quando chega mais à frente, tinha um outro homem atolado, né, com a carroça atolada, e o homem brigava, esbravejava, xingava, empurrava a carroça, chutava a roda, empurrava. E aí o mestre falou, vamos lá ajudar? E aí puxaram, né, a carroça. E aí o homem foi embora e seguiu sua viagem. Aí é claro que o discípulo, bem atento, sempre quer pegar mais uma lição com o mestre, né? E aí pergunta, mestre, aquele primeiro orava e a gente não ajudou. O segundo estava bravo, estava nervoso, reclamando, xingando, e a gente ajudou. Ele falou assim, o primeiro esperava que alguém fizesse por ele, mas o segundo, embora esbravejasse, estava tentando uma solução, né? Ou seja, o trabalho e a ação. Ele empurrava a carroça, ele brigava, ele estava bravejando, ele estava nervoso, mas ele pelo menos estava tentando fazer com que a carroça saísse do lugar. E o outro estava esperando que os céus os ajudassem, né? Então é importante a gente perceber quando é que a gente faz esse movimento do que só ora e fica esperando tudo acontecer, e daquele que põe, de fato,
a sua vontade, o seu trabalho, mesmo que, como ela falou, que a duras penas, percebendo que eu estou trabalhando também o meu processo espiritual, indo cada vez mais. Dentro do movimento espírita, né, a gente tem uma evolução aí do trabalho espírita, até mesmo quanto nós. Se a gente for olhar o trabalho na França, ele estava muito conectado ali, Kardec, com a codificação em si, com o conhecimento doutrinário, com a distribuição desse conhecimento, né? Trazendo para a gente ali todo o legado espírita, né? Que os espíritos vão nos trazer de orientação como consolador prometido para Jesus. Então, Kardec foca nos efeitos físicos, foca na manifestação espiritual, foca na mediunidade, para que ele pudesse dar vida ali ao corpo doutrinário, né? Mas, passando desse movimento científico, trazendo para o Brasil, Bezerra de Menezes incorpora também dentro do movimento espírita, nessa visão médica que ele tinha, esse acolhimento aí do trabalho que a gente viu como uma assistência. E isso vai se ampliando, essa assistência social, onde a gente vai vendo ali que muito do nosso movimento espírita no início, ele era focado para uma escola de meninas, escola de meninos, escola de costura, escola de manicure, pedicure, trabalhando formações profissionais para pessoas de baixa renda, né? Para que saísse ali daquele assistencialismo. Só que com as obras de Chico Xavier, a gente vai adquirindo mais profundidade, né, com a mediunidade do Chico, desses ensinamentos através dessa ampliação que vem as obras de André Luiz, que vem ali as obras de Emmanuel, trazendo para a gente uma clarificação do nosso trabalho, não só de assistencialismo, mas de um processo moral que envolvia muito mais o acolhimento das pessoas na nossa casa espírita do que realmente o trabalho só assistencial em si. Eu vou dar o pão, sim, mas eu vou dar o pão e o conhecimento da doutrina espírita. Então, essas obras foram fundamentais para que se complementasse e aumentasse essa nossa capacidade elaborativa. Aí a gente passava, a gente saía daquela história de que vou dar comida, vou dar cesta básica, não, mas eu vou dar oportunidade também dessa pessoa não só passar, sair da necessidade do pão físico, mas como lá no capítulo 6 de João, esse pão espiritual que Jesus disse que ele era para nós. E aí vem Joana de Ângeles, complementa com as leis morais e a reforma íntima através da sua série psicológica, porque ela traz para a gente questionamento assim, olha, você tem uma sombra, você tem um lado ruim, olha para ele e vê o que você quer fazer com ele. Né? Você tem a hora de ócio, a hora vazia, olha o que essa hora vai te promover e faça diferente. Ela vai trazendo um movimento de volta para nós, porque aí a gente se preocupava muito com essa questão de se a casa espírita está doando material, ela está fazendo a sua função. Não. A função da casa espírita é a divulgação doutrinária. Né? Todo o resto é um complemento de tarefas adjacentes. Tanto que no nosso estatuto, né, se a gente olhar o estatuto da AME, das casas espíritas, a gente tem sempre lá. A gente vai fazer uma parte assistencial, sim, mas o foco do centro espírita é divulgação doutrinária, né? É a palestra pública, é o EG, é o MEP, né? Que antes era o PROGEM, é o trabalho e estudo, mas, acima de tudo, é a promoção da nossa própria reforma íntima. Por isso é importante. Aí a gente precisa tomar cuidado, porque dentro desse movimento, então,
Se a gente não tomar o cuidado, a gente vai falar naquilo que o Jorge Elahá, ele tem uma palestra que chama Síndrome de Nicodemos. Eu gosto muito, porque ele vai falar, ele traz uma reflexão muito importante para a gente desse movimento espírita, dessa expansão do movimento espírita, e aí ele vai falar que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente aciona em nós lá aquela época da Inquisição, aquela época em que a gente usava o nome de Deus para fazer o mal, aí a gente agarra no poder, a gente vai fazer o bem como uma obrigação e não como uma vontade de que o nosso trabalho cresça, que a nossa reforma íntima cresça. A gente vai sair daquele contexto em que, se eu estivesse trabalhando para a doutrina espírita e dentro do centro espírita, problema que estava passando dentro da minha casa, eu não importava. Então, a gente inverte esse aprendizado, falando que primeiro assistência é minha família, que é o meu principal foco de ação e trabalho. É a minha família. E aí depois eu vou fazer também para os outros. E aí é um aprimorar, porque aí eu vejo a minha família espiritual, né? Na Terra ou desencarnado, a gente vai estar primeiro em prol da nossa família. Então, quantas vezes a gente deixou os filhos em casa sem saber se tinha comido, se não tinha comido, mas a gente estava lá na casa espírita tentando produzir. Então, é aquilo que eu falei mais cedo. Pega uma tarefa, mas pega com amor, pega com dedicação, né? Outra coisa que ele chama atenção nessa palestra também é a falsidade, aquele pieguismo nosso que a gente, né? Ai, meu querido, tudo bem? Como vai, né? Não, se às vezes a gente tem dificuldade com uma pessoa, que a gente possa olhar para essa dificuldade, e às vezes até junto com esse companheiro de trabalho, né? Por que a gente não se afiniza? Por que a gente está na mesma casa, às vezes, trabalhando para o bem, tentando que a coisa ande, mas nós dois estamos tendo energias antagonistas ali. Vamos olhar juntos para isso, vamos conhecer, porque senão a gente fica como Nicodemos, conhecemos toda a lei, mas a gente não põe ela em prática. E aí a gente vê o centro espírita, nessa ampliação que os espíritos nos trouxeram através dessas psicografias, de que o centro espírita é um lugar onde eu vou acolher aquelas pessoas. E, às vezes, vão ser pessoas que virão com transtornos. Mas quem eram as pessoas que procuravam Jesus? E, às vezes, eu vejo um movimento, eu observo muito, nessa questão assim, lá vem fulana, aquela, né, dá problema, é problemática. Mas não são os doentes que precisam de cura? Não são essas pessoas, essas almas sofridas que a gente deve acolher no nosso centro? Né? Então, a gente vai chutar um bêbado, uma pessoa drogada, o que a gente pode fazer ali? A nossa ação é acolher almas sofridas. Então, o que eu posso fazer em benefício daquela pessoa? Às vezes eu posso puxá-lo um pouquinho, vem cá, o que você está precisando de alguma coisa? A nossa casa tem livro, você quer um? Puxa, dá um livro de mensagem, deixa a pessoa levar. Às vezes a pessoa, mas está bêbado, não vai ver. Às vezes, quando passa o efeito da bebida, vai ver o livro na mão e vai falar, eu tive a impressão que eu passei por lá. Mas vamos deixar algo, né? Porque se a gente for pensar que o centro espírita é só lugar para todo mundo perfeitinho, bonitinho, não vamos conseguir. O nosso trabalho não é assim. O nosso trabalho não é feito de coisas fáceis. Então, na nossa casa, às vezes vai entrar um irmão conturbado na hora da palestra. Às vezes vai entrar um irmão conturbado na hora do diálogo fraterno. Mas nós, como trabalhadores de Jesus, vamos nos conectar com a espiritualidade e pedir suporte e apoio, né? Porque aí a gente vai focar nesse trabalho que vai ser feito. E, às vezes, vai ser conturbado, mas a gente precisa olhar. A primeira palestra, depois que o meu esposo fez o transplante de rins, que a gente ficou 3 meses meio que isolado em casa,
A primeira palestra que eu fui fazer presencial, estava tudo indo muito bem e uma senhora passou mal na hora. Uma senhora idosa, fiquei até preocupada. Falei, ai, meu Deus, a minha primeira palestra, depois que eu volto a trabalhar presencial, ela vai desencarnar aqui, né? Mas aí eu olhei, eu falei assim, eu que tenho que manter a calma. Aí eu falei, gente, eu tenho uma enfermeira olhando ela, então vamos continuar aqui. Então, dependendo da ação que a gente também contamina os outros, né? Porque é fluido ali. E aí 2 pessoas foram atendê-la, as outras continuaram focando. Mas imagina se eu tivesse falado, gente, pelo amor de Deus, socorre aqui, por favor, não sei. Eu também desequilibraria todas as pessoas. E o nosso centro espíritas, os espíritos têm falado, vamos focar no trabalho, porque vai vir chumbo grosso aí, é mistura de joio e de trigo. E a gente fica reclamando e falando, gente, está tudo muito ruim, o mundo está muito ruim. Quanto espíritas, a gente tem que perceber, né, e lembrar sempre, o bem é tímido, mas ele está acontecendo o tempo inteiro, porque os espíritos não vão ficar dando alarde, eles vão ficar trabalhando, trabalho e ação, trabalho no bem. E aí, fechando aqui, Joana de Ângeles fala o seguinte, atua no bem, não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz, e dele jamais te arrependerás. E aí a gente fecha com o livro Momentos de Meditação, Arte e Ciência de Ajudar, o nome do capítulo. Faze, pois, a tua opção de ajudar, né? Trabalhar e agir. E o mais a Deus pertence. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre termos focado quanto o Mestre Jesus deixou para nós de ensinamentos e que possamos replicá-los através do nosso trabalho e da nossa ação no bem. Fica o meu carinho, meu parabéns para casa, para todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. Muito obrigada pelo carinho de me ouvirem.